vem esse cara aí bostejar. Ainda bem que ele bostejou lá em Portugal. Fica bostejando aí, dizendo que o Flamengo é maior que o Palmeiras. Não tem que, aliás, que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Ele não tem conhecimento da história do futebol brasileiro. Aliás, eu não sei se ele tem capacidade intelectual para entender tudo isso. O Brasil é um país de dimensão continental e Portugal é um país do tamanho de, sei lá, da zona leste de São Paulo. Então, talvez para ele seja difícil compreender tudo isso, porque o intelecto dele talvez não consiga abranger tudo isso. Eu quero que esse cara vá, entendeu? É um grande bobalhão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas informações. Rolou um debate ali, o Sormani ficou furioso com a declaração do Boto sobre o Palmeiras, sobre o Flamengo, tá bem interessante. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. Sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. O Sormani ficou maluco e deixaremos aqui na descrição o link lá do canal da Placar para que vocês possam acompanhá-los na íntegra e também deixaremos aqui na tela aparecendo alguns produtos do Mengão para que vocês possam adquirir. Sem muita enrolação, vamos ver tudo que rolou. Entre Palmeiras e Flamengo, ela esteve muito presente não só dentro de campo, mas também nos bastidores. O José Boto, dirigente do Flamengo, é um cara que fala bastante o que pensa, não tá nem aí, cria polêmicas, enfim, assim também como o presidente BAP e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também, que não perde uma dividida. Mas a polêmica do dia, né, na verdade, foi uma fala do Boto ontem num podcast que ele concedeu entrevista, um podcast de Portugal, e aí ele comparou a grandeza dos clubes. Ele cita o trabalho com jogadores da base e compara a pressão. O Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Ele fala que o trabalho do Palmeiras hoje está à frente do Flamengo nas categorias de base, mas que eles estão trabalhando para que, né, o trabalho do Flamengo evolua. E aí ele compara a grandeza dos clubes, ele fala, o Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com o zagueiro do Sub-17, João Vitor. Ele esteve mal, mas teve um deslize que mataram. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5 ou 6 anos, mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar com o nível de confiança que o menino da cidade precisa. E aí, durante a matéria, né, tem mais sobre a fala dele, ele fala essa questão de matarem, né, porque ele fala que as redes sociais do menino foram invadidas, da família, enfim, muita cobrança, a torcida invadiu. E aí ele usa esse exemplo para comparar as grandezas de Palmeiras e Flamengo e a pressão dentro e fora também dos clubes. E aí, Sormani, o que você acha disso? Uma grande bobagem, né? Porque o Boto mostra desconhecimento a respeito da história de ambos os clubes. Não só do Palmeiras, mas do Flamengo também. A história do Palmeiras, o Flamengo é hoje o maior time com títulos na Libertadores. É verdade. Ponto. Mas o Palmeiras é um time assíduo em Libertadores desde que ela praticamente foi criada. O Flamengo ganha maturidade na Libertadores de 5 anos para cá. Até então era um time que nem sequer passava da fase de grupos. Não sou eu que estou falando, a história que conta. Eu estou apenas reportando o que a história conta. O Flamengo não passava de fase de grupos. Ganhou um título em 81 e depois disso, só fracasso. Aí, a partir de 2019, começa uma nova história. O Palmeiras não. O Palmeiras é o primeiro time brasileiro a fazer uma final de Libertadores. É o Palmeiras. Ele perde. O Palmeiras é o time que mais vezes chegou em finais, semifinais da Libertadores. É o time que mais títulos ganhou nacionais da história do nosso futebol. E foi base da seleção brasileira várias vezes. É o único time na história do nosso futebol a vestir a camisa da seleção brasileira. Num amistoso contra o Uruguai, em 65, quando da inauguração do Mineirão. Então isso mostra um desconhecimento de uma figura que chegou há pouco tempo no Brasil e que fica aí cagando regra. Fica aí bostejando em podcasts, seja lá onde for. Essas coisas que eu não gosto nesse pessoal, entendeu? Eles acham que sabem tudo.
E eles não sabem merda nenhuma. Merda nenhuma. Aí ele fala outra coisa que me incomoda. O Beck lá, como é que chama o menino lá? Felipe. João Vitor. Esqueci. João Vitor. João Vitor. Sub-17. Vai ser um zagueiro top de Europa em 5 ou 6 anos. Foda-se Europa, caralho. Que coisa, ele tem que ser um zagueiro grande pro Flamengo. Ou seja, ele está no Flamengo, ganha dinheiro do Flamengo, vive no Rio de Janeiro, no meio de uma torcida maravilhosa que é a torcida do Flamengo, falando em pegar um ativo do Flamengo e mandar para a Europa. Quando o Flamengo hoje é um time comprador e não vendedor. Ele vende, claro que ele vende. Mas o Flamengo hoje, assim como o Palmeiras, eles não são times que ficam só querendo vender, como acontece com Corinthians, São Paulo, Santos e por aí vai. Não. O Flamengo hoje vai lá e contrata o De La Cruz e paga 16 milhões de dólares à vista. Contrata o Jorginho, contrata, repatria também o Danilo, o Alexandro. O Flamengo faz grandes movimentos. Grandes movimentos. Contrata o Pedro, isso já foi um pouquinho mais atrás. O Palmeiras contrata o Andrés Pereira, contrata o Paulinho, contrata o Vitor Roque. Então vem esse cara aí bostejar. Ainda bem que ele bostejou lá em Portugal. Fica bostejando aí, dizendo que o Flamengo é maior que o Palmeiras. Não tem que, aliás, que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo. Ele não tem conhecimento da história do futebol brasileiro. Aliás, eu não sei se ele tem capacidade intelectual para entender tudo isso. Porque o Brasil é um país de dimensão continental e Portugal é um país do tamanho de, da zona leste de São Paulo. Então, talvez para ele seja difícil compreender tudo isso, porque o intelecto dele talvez não consiga abranger tudo isso. Eu quero que esse cara vá à merda, entendeu? É um grande bobalhão. Bom, Sormani aí, né, falas duras e fortes com essa declaração do Boto, que realmente gosta de soltar algumas declarações polêmicas, né? Ele também, durante o campeonato, falou sobre eu venho de Portugal, isso aqui não me cheira bem, enfim... Comentários ruins, né? No meu ponto de vista, muito ruins, quando ele coloca a nacionalidade à frente para citar, falar do nosso campeonato brasileiro. Mas, assim, isso não é, né, questão de nacionalidade ou não, porque a gente tem portugueses, o Abel Ferreira mesmo, treinador do Palmeiras, que hoje é contestado, né, a torcida é dividida, mas ele conquistou muita coisa e tem muito respeito aqui dos torcedores, dos dirigentes, enfim, então, sei lá. Mas ele não respeita o futebol brasileiro também não, viu, dona Isa? Também não, ele também, não só ele, né, muito não isso. só ele, né. Eu tô falando da Ferreira também cagando regra aí, tentando dizer que o nosso futebol tem que ser assim, tem que ser assado, que o calendário isso, que o calendário aquilo. Vai dormir, pô. Vai dormir. Sim. Esses caras não têm uma palavra de elogio ao nosso futebol, só criticam o tempo inteiro. E quando querem fazer o elogio, desmerecem ou mostram ignorância em relação ao rival, que é o caso do Boto, em relação ao Palmeiras. A palavra é ignorância mesmo, é falta de conhecimento sobre a história do Palmeiras e do próprio Flamengo. E um atestado de incompetência, tá? Desculpa, Boto. Se o Flamengo não consegue fazer uma transição de base para profissional por causa de 2 jogos, de um deslize, isso é incompetência. Desculpa, é incompetência. O Palmeiras revelou ultimamente Estevão, Hendrick, Vitor Reis, zagueiro, agora o Alan, teve Gabriel Jesus mais atrás. Você acha que esses caras só jogaram bem? Não tiveram nenhum jogo ruim? Acho que teve, pô, porque é normal, é transição. E se o Flamengo, que você é diretor de futebol, não consegue fazer essa transição, a incompetência é sua e de toda a sua equipe. Do técnico, de gestor de base, de auxiliar, é de todo mundo. A culpa não é do João Vitor, a culpa não é da não grandeza hipotética do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, mostra grandeza quando ele consegue fazer a transição de atletas. O Palmeiras, ele mostra a grandeza quando ele consegue ganhar título com esses atletas. O Palmeiras consegue lucrar muito mais com esses jogadores do que o Flamengo lucra com sua base. Porque o Flamengo, além de tudo, ganha títulos, mas compra muita gente. O Palmeiras conquistou, o Campeonato Brasileiro 2 vezes, muito levado por uma joia da base, que é o Hendrick. Muito levado, antigamente, ali pelos 3 porquinhos, né, que a Isa gosta de falar, que é o Patrick, o Menino e o Danilo, que começaram essa grande fase do Abel no Palmeiras.
Então a incompetência não é do Palmeiras, não tem nada a ver com a grandeza. A incompetência é do Flamengo, viu, Boto? É do Flamengo e sua. Ô Gui, e eu acho assim muito ruim, na verdade, o exemplo que ele usa para falar sobre a grandeza do Flamengo. Então quer dizer que porque o Flamengo proporciona mais hate nas redes sociais, né? Porque ele diz, o menino foi mal, e aí durante a entrevista ele fala, e aí as redes sociais do menino e da mãe foram infestadas e tudo mais. Ele não usou essa palavra exatamente, mas foi o que ele disse. Isso não mede grandeza de ninguém, né? Aliás, eu acho péssimo. Não, exatamente. Péssimo. E o Flamengo não tô falando que imenso. isso acontece no Flamengo. A gente sabe que, infelizmente, a internet é super tóxica, mas isso não mede grandeza de ninguém. Ele poderia, então, ter comparado a grandeza do Palmeiras e do Flamengo usando outros argumentos, e não porque o menino que não foi bem no principal sofreu hate e não vai ter mais oportunidade. Eu achei péssimo o exemplo dele. Não, péssimo. E o Flamengo é muito grande para precisar medir grandeza assim, né? O Flamengo é um time imenso, time de torcida gigante, torcida nacional. Ele poderia, inclusive, se ele quer falar que o Flamengo é maior que o Palmeiras, então ele poderia ter usado o argumento da torcida, que é maior, e não que a torcida vai lá e invade as redes sociais de um menino, entendeu? Nada a ver. Seu áudio não tá saindo, Sormani. Acho que tá talvez fechado. Agora tá? Alô? Agora tá. Agora tá, desculpa. Agora tá. Aqui, desculpa. Eu acho desnecessário esse tipo de declaração. Eu não acho legal. Não acho legal. Entendeu? Você ter que depreciar um adversário para enaltecer o seu produto. Eu não acho legal isso. Isso não mostra grandeza. Isso mostra o quão rasteiro é esse fulano aí, entendeu? Pô, o Flamengo é grande, todo mundo sabe disso. Eu acabei de falar aqui. A torcida do Flamengo, doa pro corintiano ou não, é maior que a do Corinthians e ponto. Esse papo furado de torcida terceirizada, isso é coisa de torcedores de outros times que têm inveja do tamanho da torcida do Flamengo. Ponto. Não custa nada admitir isso. As pesquisas mostram isso. A torcida do Flamengo, ela é maravilhosamente grande. Entendeu? É a melhor de todas? Não, não é. A melhor de todas é a do Corinthians. Esse é outro assunto. Mas a do Flamengo é a maior de todas. E quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. Mas, enfim, a quantidade de flamenguistas é enorme. Agora, para que você ficar dizendo o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo? Ele não conhece nada. Ele não faz a menor ideia do que é o Brasil, da história brasileira. Você entendeu? Então, essas coisas aí realmente me aborrecem. Eu já falei para vocês, eu não gosto de manifestação no Twitter de dirigente de clube. Tá aí, né? Tá aí um pouco da revolta aí do Sormani, da Isabela também, onde eles falaram aí sobre a declaração do Boto. O Boto falou da grandeza do Flamengo e como o Flamengo, com seu tamanho, né, ele consegue sofrer um hate maior do que os rivais. Isso não é mentira, realmente o Flamengo ali, tudo é muito intensificado no Flamengo. Um garoto que chega e brilha vira um jogador caríssimo, e outro que pode falhar já realmente jogador que não presta. Acho que foi muito nessa linha que o Boto quis fazer a sua declaração, né? Quero saber a opinião de vocês, comentem, deixa o like, vocês concordam com o Boto, com aquilo que o Sormani falou, né? Tudo que foi comentado, opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos, valeu!